Opa, 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 opa! Tava meio afastado, mas eu voltei. Tava só afastado daqui, mas estou bem perto da galera que tá comigo no nosso processo de aprendizado. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um tema que eu já havia comentado com alguns dos meus alunos da mentoria Smart Money Makers e agora quero comentar com vocês também aqui no nosso canalzinho do YouTube, né? Do YouTube. Então fica comigo até o final que você vai aprender um pouquinho da nossa estratégia por aqui. Bom, estamos de volta e agora nós vamos ver o pulo do gato, né? Muita gente me perguntou, Rodolfo, o que você gosta de operar? O que você gosta de tradear? O que você gosta de especular? Eu disse, a resposta é muito fácil para mim, Nasdaq. Todo mundo torce todo mundo torce as orelhas, faz careta e tudo mais, porque as pessoas não entendem, mas você está na Inglaterra, por que você fica operando nos Estados Unidos tal e tudo mais? Ixi, a conversa é grande. Mas você é brasileiro? Mas por que você não opera o índice brasileiro lá, o Ibov, né? Por que você não opera dólar no Brasil? Oh, meu pai do céu. Vamos lá, vou tentar explicar rapidinho para vocês por que eu vou aqui. E olha que eu não sou muito besta não, tá? E os alunos também não. Então eu vou mostrar para vocês, vem para a tela, vou mostrar para vocês aqui uma situação. Esse aqui é o gráfico na nossa plataforma TradingView. Isso aqui é o gráfico diário do Nasdaq, Nasdaq 100. Eu estou usando só por conveniência, estou usando os dados da minha corretora aqui da Europa. Esses são os dados de CFD, mas eles representam muito fiel, 99,9% da movimentação do ativo principal lá nos Estados Unidos, né? Eu opero basicamente muito mais Estados Unidos do que aqui Europa, e essa é a estratégia que os alunos também acabam fazendo. Então eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, vou pegar para a gente fazer uma análise, estou fazendo uma análise muito grosseira, tá? Mas dá para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer aqui, ó. Vou pegar uma linhazinha vertical e vou colocar aqui no final, sei lá, final de 2021, início de 2022, dezembro, 33 de janeiro, vai lá, estou olhando aqui embaixo, vai lá, 30 de dezembro. A partir desse momento aqui, a gente tem o ano de 2022 até hoje, tá? Vamos considerar que a gente ganha dinheiro só se o nosso ativo movimentar. Porque se ele não movimenta, ele não dá a chance para a gente ganhar dinheiro. E a gente ganha dinheiro quando o ativo movimenta de verdade. Então eu vou pegar aqui e vou traçar uma linha para vocês verem o tamanho dessa movimentação que o Nasdaq teve do início de 2022 até do ponto mais alto até o ponto mais baixo, tá? Vou colocar aqui a linha azul da mesma cor que está aqui o ativo, sei lá, esse azul aqui, talvez não seja esse, talvez seja esse, também não importa, não faz muita diferença não. O importante é só que vocês tenham aí uma referência visual para vocês entenderem. Então, vamos considerar que ele teve todo esse movimento aqui do topo até o fundo, né? Então agora eu vou ativar um outro ativo. Vou ativar aqui de uma outra cor, o índice Bovespa. Ok, índice Bovespa está aqui, ó, começou aqui, foi o ponto mais fundo. Opa, coloquei a ferramenta errada, vamos pegar outra ferramentinha, vamos pegar ele do fundo, nesse período aqui, do fundo até o topinho dele aqui. Isso aqui foi o máximo que ele, até aqui, vai, aqui tá maior, isso aqui foi o máximo que ele movimentou. Ele teve movimentações ao longo do ano, movimentações intermediárias, mas se a gente pegar aqui do topo ao fundo dele nesse período, ele está aqui, tá? Mas podia considerar o hoje daria essa altura aqui, ó. Vamos considerar isso aqui, para ficar fácil da gente fazer essa análise, tá? Considerar
esse verdinho aqui. Foi o que o Brasil andou de topo ao fundo aí, né? Vamos colocar outro aqui, vamos pegar outro índice lá dos Estados Unidos, o índice SP500. Acabei de ativar ele aqui. Vou colocar aqui, ó, do topinho dele até o fundo, onde foi o fundo mais fundo, foi aqui, ó. Vou colocar lá a cor dele, cor laranja. Cadê? Foi esse laranja aqui, parecido com esse laranja aqui. Vamos pegar um outro que não está muito parecido, não. Bom, beleza. Agora vamos pegar um outro. Ah, Rodolfo, você mora na Inglaterra e você não opera em Inglaterra. Então bora lá, vamos colocar, vamos ver se você entende por que eu não opero em Inglaterra. Então o roxo, o fundinho do roxo tá daqui até aqui o topo, né? Vou colocar o roxo lá. Será que tem algum fundo mais fundo? Não, acho que esse fundo foi um fundo mais fundo, tá? Roxo. E vamos colocar aqui o GER 30, que é, quem é o GER 30 aqui? É o laranja mais escuro. Então bora pegar ele aqui, ó, laranja mais escuro. Pegar ele aqui, laranja mais escuro, a partir desse período aqui, o ponto mais alto que ele chegou foi aqui, e o ponto mais baixo que ele chegou foi aqui, tá? Então vamos colocar aqui laranja mais escuro, laranja mais escuro. Legal, esse aqui eu vou colocar o laranja um pouquinho mais claro para ficar mais fácil da gente entender a diferença dos dois. Se eu apagar de novo, os ativos aqui, vai ficar fácil de você entender quem foi que andou mais. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar todo mundo partindo do mesmo lugar aqui, ó. Vou colocar todo mundo partindo do mesmo lugar. Tá? Todo mundo partindo do mesmo lugar. Isso aqui ficou ruim, ó, ficou virado ao contrário. Como é que a gente faz isso aqui? Deixa eu tentar, ó, vou manter a mesma faixa de preço, vou colocar ele aqui, ó, para a gente ter uma referência. Vou fazer o seguinte, vou puxar aqui, ó, vou colocar ele na mesma referência, mais ou menos alguma coisa parecida, e vou transportar ele lá para a mesma origem. Bom, e aí é o seguinte, eu perdi aqui a escala, vamos tentar ajustar a escala aqui para ficar aqui, aqui, mais ou menos. Aqui eu acho que está mostrando todo, tá mostrando todo o displacement do ativo. Então quem é que foi que andou mais aí? Quem foi que andou mais do topo até o fundo, hein? Quem vocês acham? É difícil de entender isso? Eu estou fazendo uma análise grosseira, uma análise simples, apenas visual. Tem um monte de outros indicadores que a gente pode usar para mostrar essa volatilidade, né? Que isso a gente aprende lá na primeira, segunda e terceira aula da mentoria Smart Money Makers. Mas eu quero mostrar para você aqui de uma forma visual simplificada, tá? Nós precisaríamos de mais dados para analisar isso aqui de uma forma mais precisa ainda, mas apenas de forma visual já mostro para vocês aqui, ó. Quem é que andou mais que todos os outros? Deixa eu abrir ele, o bichão, foi esse aqui mesmo, ó. Foi o Nasdaq 100. E é por isso que eu trado nele, porque quanto mais ele anda, maior é a nossa possibilidade de extrair ganho do mercado. Então agora eu vou fechar ele aqui, vou abrir outros aqui, né? Quem foi, eu acho que o que segundo o que mais anda é o Nasdaq 100, aliás o SP500, que é este laranja mais claro, e nós temos ele sai da referência, bom, saindo da referência aqui, devia ter travado isso, não travei, né? Saindo em segundo lugar o Nasdaq 100, ou o SP500 e o GER 30, dando aí também uma... Deixa eu tentar voltar aqui deixa eu colocar o azul. Isso, agora sim, essa é a proporção. Beleza. Então, quem é que anda depois do
Ainda não está na proporção legal, mas dá para entender. A gente fez lá naquela proporção, aqui dá para entender legal. Então o SP500 e o GER30 são os dois próximos ativos que andam mais. E aí ativando lá o terceiro e o quarto lugar, que é o quarto e o quinto lugar, sei lá, que é o IBOV e o FTSE 100, que é o UK 100 aqui na Europa. Então tem gente que gosta. Tem gente que gosta, vai lá. Você gosta, Rudolf? Não. Tem um porquê e vocês sabem porquê. E no Brasil? Também não gosto. Também não gosto e tem vários porquês eu não gosto de operar o Brasil, tá? E qual é a sua outra conclusão em relação a isso, Rodolfo? Bom, tem uma outra conclusão que joga muito contra o segundo e o terceiro lugar. Primeiro que a margem de garantia para vocês operarem o SP500 é 5 vezes maior do que a margem de garantia para operar Nasdaq. Segundo que a margem de garantia para você operar o GER30 é o dobro da margem de garantia para você operar o Nasdaq. Então essa é a segunda grande vantagem. Outra coisa que é uma grande desvantagem operar outros ativos que não sejam o Nasdaq é também o spread. Por exemplo, o spread do Nasdaq aqui na nossa corretora na Europa, que é uma corretora que tem uma barreira de entrada pequena para os novos investidores ou para os novos alunos, que tem uma quantidade pequenininha, tem uma carteirinha pequenininha de dinheiro para entrar. Quando eu digo pequenininha, de 300 a 500 libras, tem um montante pequeno de dinheiro para entrar no game. Eu chamo game, mas obviamente isso aqui não é um game, presta atenção, é só uma figura de linguagem. Então tem uma carteirinha pequenininha para entrar no game, a barreira de entrada para entrar no Nasdaq é muito pequena. Já a questão do spread, quando a gente fala um spread normal no Nasdaq, ele é de 1,6 pontos. O spread no SP500 chega muitas vezes a ser de 5, 6 pontos, às vezes 9 pontos. Já vi 9 pontos de spread. Então isso é um absurdo por um ativo como esse. Ou seja, então eles não querem que a gente opere mesmo esse ativo. Pelo menos nessa corretora que a gente opera, que tem algumas outras vantagens, é por isso que eu recomendo ela. Não é que eu recomendo, mas é por isso que ela é, em determinado momento, a mais vantajosa para aqueles que iniciam com uma pequena carteirinha, um pequeno dinheirinho e tudo mais, é a que tem a menor barreira de entrada. E o GER30, ele tem um spread bom também, mas aí ele tem uma desvantagem que é a margem de garantia. Então, ou seja, aqui estão apenas, é um vídeo muito simples, um vídeo muito grosseiro, né? Em termos de informação, nós precisaríamos de outros cálculos, outros indicadores para olhar e mostrar para vocês, mas essa análise simples e grosseira já mostra para vocês o porquê que quando eu falo que é Nasdaq, vai no Nasdaq, vai no Nasdaq, porque é lá onde está escondida a oportunidade de a gente ganhar. Sem falar que a possibilidade do Nasdaq respeitar os indicadores e os fundamentos é muito maior do que alguns outros ativos, tá? Alguns outros ativos no mercado futuro. Não estou nem falando aqui de ações, não estou aqui falando também de criptomoedas, não estou aqui falando de Forex, daria para fazer essa comparação também. Vale a pena a gente perder esse tempo? Não, não vale a pena nem perder esse tempo, tá? Posso fazer um outro vídeo depois para mostrar isso para vocês, para mostrar isso aqui para vocês também, tá? Eu vou gravar um outro vídeo nos próximos dias, mostrando para vocês a variação de spread entre esses ativos e para vocês se assustarem e correr de alguns deles, ok? Bom, ficamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido mostrar aí para vocês o motivo por que vocês deveriam seguir o meu conselho, para dizer assim, né? E é de lá onde a galera da nossa mentoria tira os maiores e melhores lucros deles, tá? See you guys, nos vemos no próximo vídeo.